Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês, e hoje a gente vai fazer um vídeo aqui muito top, tá galera? Acredito que é um dos vídeos assim que eu levei mais trabalho para poder fazer análise e tudo mais, tá? É um vídeo muito completo, onde a gente vai estar analisando essa rodada 19 do Brasileirão Série A, né? Vamos analisar todos os jogos e vamos ter muitas estatísticas, tá? Desde finalização, desarme, gols e tudo mais, tá? Então a gente vai ter aí um conteúdo muito top nesse vídeo e assiste até o final, tá? Que no finalzinho aí a gente vai ter alguns bilhetes bem interessantes para vocês, bingo, mercado de cartões, vamos ter muita coisa aqui nesse vídeo, tá? Então deu bastante trabalho e como forma de gratidão já vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal também, quem puder compartilha esse link aí com seus amigos, tá galera? Assim você vai levar esse conteúdo para mais pessoas, fechou? Lembrando que a gente vai estar analisando aí os 10 jogos dessa rodada 19 e com isso a gente vai ter aí bastantes opções aí para criar aí nossas apostas para essa rodada, tá show? Deixa eu mudar a tela aqui para vocês agora e vamos estar dando uma olhada aqui primeiro na grade de jogos aí dessa rodada 19, né? A gente vai ter 5 jogos no sábado, né? A gente vai ter Flamengo e Mirassol, Red Bull Bragantino e Internacional, São Paulo e Vitória, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense. Aí no domingo a gente tem 4 jogos, Palmeiras e Ceará, Vasco e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport, né? E na segunda-feira a gente tem aí, completando a rodada 19, jogo entre Juventude e Corinthians, né? A gente vai dar uma olhada aqui na classificação até o momento, galera, pra gente ter uma base aqui, né? Até o momento o G6, né, vamos dizer assim, né, é formado por Flamengo, líder com 37 pontos, mesma pontuação aqui do Cruzeiro, que é o segundo colocado, com 37, porém o saldo de gol do Flamengo é melhor, né, por isso que está à frente, e tem um jogo a menos, né. Aí em terceiro lugar o Palmeiras, que tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e um jogo a menos do que o Flamengo, com 33 pontos, então assim, teoricamente aí pode entrar na briga aí para tentar tirar essa liderança do Flamengo e até mesmo passar o Cruzeiro, né. Aí a gente tem o Bahia aqui completando o G4 com 29 pontos. Mirassol em quinto lugar, fazendo uma ótima campanha, né? A zebra surpresa, né? Vai fazendo uma ótima campanha aí, equipe que veio da segunda divisão e está aqui no grupo dos 6 melhores em quinto lugar com 28 pontos. O Bragantino completando o G6, aqui em sexto lugar com 27 pontos, porém vem de uma sequência bem ruim, né? Aí agora do sétimo ao 12º colocado, né? Que é aquela vaguinha para a Sul-Americana, né? A gente tem Botafogo em sétimo lugar, São Paulo em oitavo, em nono lugar a gente tem o Fluminense, em 10º lugar Atlético Mineiro, 11º Ceará, 12º Corinthians, né? Aí completando a tabela aqui a gente tem o Internacional, Grêmio, Santos e Vitória, né? E na zona do rebaixamento, né, o famoso Z4, né, a gente tem o Vasco, Fortaleza, Juventude e o Sport Lanterninha, que não ganhou ninguém até agora, por incrível que pareça, né? É uma curiosidade que eu acho interessante, né, infelizmente negativa, né, mas juntando aí a Série A, Série B, Série C e Série D do Brasileirão, o Sport é o único que não conseguiu vencer ninguém, cara. Então assim, é uma estatística negativa bem ruim aí pro time do Sport, né? Que infelizmente vai ter que batalhar muito se quiser sair dessa zona do rebaixamento, que eu acho bem difícil, né? Tá certo que ainda tem muito campeonato, mas bem complicada aí a situação aí do Sport, né? Então, como a gente já viu aqui, a classificação aí, a situação de cada equipe, agora eu vou estar mostrando para vocês as estatísticas, galera, para a gente estar criando aí nossos bilhetes, nossas apostas, tá? Eu vou aqui, que eu já deixei salvo para vocês. Deixa eu ver se dá para mostrar. Dá. A webcam não está trabalhando não. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, galera, são os árbitros dos jogos dessa rodada 19, tá? A gente vai ter aqui o Paulo Zanovelli, pronto. Paulo Zanovelli, jogo aí do Flamengo e Mirassol, né? O Zanovelli aqui, ele tem uma média de 4,7 amarelos por jogo. No total ele já distribuiu 43 amarelos, 1 vermelho e apitou 9 jogos, né? Então assim, ele tem não tem muitos jogos, mas distribuiu muitos cartões, né? Aí nesse jogo aqui entre Flamengo e Mirassol, seria interessante a gente pegar aí uma
vamos botar assim, uma linha acima de 3, 4 cartões, né? Então acredito que é um jogo interessante aí pra gente estar pegando aí uma linha acima de 4 cartões por jogo. Só que vale ressaltar que o Flamengo é uma equipe que não costuma levar muitos amarelos, né? Mas vamos ver aí, porque vai ter um confronto difícil contra o Mirassol, que não é uma equipe boba, né? Aí aqui o Felipe de Lima, né, o árbitro aí da partida entre Bragantino e Internacional, né? Ele tem uma média de 4 amarelos por jogo. Até o momento, em 9 partidas, né, que ele apitou, ele distribuiu 36 amarelos e um cartão vermelho. Então assim, desses árbitros aqui é um dos que distribuiu menos cartões, né, pela quantidade de jogos, né? Então esse jogo aqui pode ser um jogo interessante para under, né, mercado de menos cartões. Aí o terceiro jogo aqui, São Paulo e Vitória. A gente vai ter o Bruno Arleu aqui, que tem uma média de 7 amarelo por jogo. Em 9 partidas já distribuiu 63 amarelo. Assim, é o cara que mais distribuiu cartão nesse Brasileirão até o momento, tá? Se vocês forem pegar aqui, tem o David Oliveira aqui que distribuiu 66, porém ele apitou 14 vezes. Enquanto o Bruno Arleu apitou 9 vezes só e já distribuiu 63 amarelo e 2 vermelhos, né? Então, assim, a média dele tá aqui 7 cartões por jogo, né? 7 amarelos. Então, esse jogo entre São Paulo e Vitória, teoricamente é jogo aí pra gente focar no mercado de mais cartões, né? Pegar aí uma linha acima de 4 ou até mesmo 5 cartões aí no jogo, tá? Aí o quarto jogo aqui, Fortaleza e Botafogo, a gente tem o Anderson Daronco, né? É um cara que tem a menor média, né, de cartões, né? Um cara que segura bastante cartão aí nesse Brasileirão. Ele tem uma média de 3,9 cartões por jogo, né? Cartões amarelos. Então, assim, é um cara que não distribui muitos cartões. Então, um jogo interessante aí pra gente pegar uma linha aí menos de 6,5, menos de 5,5, né? Um pouquinho mais arriscado. Até o momento ele distribuiu 43 amarelo e 3 vermelho, né? Isso em 11 partidas, né? Então, um cara que menos distribuiu cartões aí nesse Brasileirão até o momento. Aí o quinto jogo aqui, Bahia e Fluminense, a gente tem o Jefferson Ferreira, né, que tem uma média de 5,1 cartões por jogo. Até o momento ele distribuiu 57 cartões amarelo e 3 vermelhos, né? Isso em 11 partidas. Aí agora a gente tem aqui o sexto jogo, né? Vasco e Atlético Mineiro. David Oliveira, a gente tem aqui uma média de 4,7 amarelo por jogo. Até o momento, em 14 partidas, ele distribuiu 66 amarelo e 2 vermelhos, né? Também tem uma média alta, né? É um cara que distribui bastante cartões, porém tem árbitros aí que distribuiu uma média maior do que ele, né? Porque ele já tem 14 jogos apitados, né? É o cara que mais apitou jogo aí nesse Brasileirão até o momento. Aí aqui o sétimo jogo, Palmeiras e Ceará, a gente tem o Lucas Torezin, né, que tem uma média de 4,8 cartões por jogo. Ele apitou 7 jogos até o momento, né? É um dos caras que menos apitou, né? Junto com o Lucas Casagrande. Então ele tem uma média aqui de 4,8 cartões por jogo, 34 amarelos que ele distribuiu e um vermelho, né? Isso em 7 jogos. Aí no jogo aqui do Cruzeiro, né, e Santos, né, o oitavo jogo aqui, a gente tem o Wilton Sampaio, né, 4,9 aí a média dele de cartões amarelo por jogo. Até o momento distribuiu 49 cartões amarelo e um vermelho, isso em 10 partidas. Querendo ou não, é uma média um pouco baixa, mas dá para entrar aí no mais de 3,5 cartões, ou até mesmo menos de 7,5, menos de 6,5. Aí o nono jogo aqui, Grêmio e Sport, né, a gente tem o Yuri Elino. Ele que apitou 8 jogos até o momento, né? Tem uma média de 5 cartões amarelos por jogo. No total aqui foram 40 amarelos e 2 vermelhos, né? Nesse campeonato aí até o momento. E por último aqui a gente tem o jogo entre Juventude e Corinthians, né? A gente tem o Lucas Casagrande aí, que é o árbitro que menos apitou nesse campeonato, né? 6 jogos apenas. E mesmo assim ele tem uma média alta, né? 5,1 cartões amarelos por jogo. Até o momento distribuiu 31 amarelos e um vermelho, né? Então, esse daqui é o quadro de arbitragem aí para os jogos dessa rodada 19 do Brasileirão, tá, galera? Isso daqui eu vou estar explicando para vocês por que é importante. Para a gente estar trabalhando no mercado de cartões, né? Pegar ali jogador específico para levar amarelo, ou até mesmo pegar ali mais de 4 cartões amarelos no jogo do Flamengo, no jogo do Santos, no jogo do Palmeiras. Então, isso aqui é bem interessante a gente sempre analisar os árbitros da partida, porque ajuda para quem gosta de trabalhar nesse mercado de cartões, né? Agora vamos para as próximas estatísticas, galera. Aqui a gente vai ter aqui o top aqui maiores finalizadores do Brasileirão, né? O top 10. Em primeiro lugar a gente tem o Verratti, né? Que tem uma média de 3,3 finalizações por jogo, tá? Lembrando que isso aqui é chute para gol, chute para fora, na trave.
Isso aqui é finalização, tá? Diferente de chutes a gol, que só conta quando o goleiro defende ou quando é gol. Então o Verratti aqui com 3.3 é o líder, né? Junto com o Caio Jorge, que também tem a mesma média, né? De 3.3 aí finalizações por jogo. Em terceiro lugar tem o Pedro Raul, do Ceará, com 3.1. Aí do Atlético Mineiro tem 2 seguidos aqui, né? Em quarto e em quinto lugar a gente tem o Hulk, 3.0 finalizações por jogo. O Rony com 2.7. Mesma média aí do Luciano do São Paulo, né? Que está em sexto lugar aqui com uma média de 2.7 finalizações por jogo. Aí em sétimo lugar, Yuri Alberto do Corinthians, 2.6. Neymar do Santos, 2.6. O Thomas Coelho, né? O Atlético Mineiro, só ressaltando aqui, não, o Atlético Mineiro é uma das equipes, se eu não me engano, a primeira ou a segunda que mais finaliza no Campeonato Brasileiro todo, tá? Então é outra média também interessante, né? E o Thomas Coelho aqui do Atlético Mineiro, 2.5. E o Ryan do Vasco, 2.5, tá? Então esses aqui são os top 10 jogadores aí que mais finalizam nesse Brasileirão. Agora, finalização no gol, tá, galera? Aquele famoso chute a gol. Em primeiro lugar tem o Caio Jorge, né, com uma média de 1.5, né? Ele finaliza aí um pouco mais de um chute a gol por jogo. Aí em seguida tem o Pedro do Flamengo, né, 1.4. Neymar, 1.3, Memphis Depay 1.2, aí a turma aqui com 1.1, né, tem o Rony do Atlético Mineiro, Pedro Raul do Ceará, Felipe Coutinho do Vasco, Yuri Alberto do Corinthians, o Bright White do Grêmio e o Hulk, né? Então, essa turma aí sempre vale a pena aí fazer uma fezinha para dar um chute a gol pelo menos. Aí agora os jogadores que mais desarmam, né? Os jogadores que tem mais desarme aí no campeonato até o momento, top 10, né? A gente tem o Lucas Sacha do Fortaleza, 4 desarmes por jogo. Aí o Paulo Henrique do Vasco, 3.8. O Gonzalo Escobar, né? Lateral aí do Santos, 3.6. Enzo Dias com 3.4 e o Ferrarese 3.2, né? Ambos jogadores do São Paulo. Aí o William do Cruzeiro, né? 3.0. O Zé Rafael do Santos, 2.9, né? E essa turma com 2.9 tem aqui o Zé Rafael, Kaique do Juventude, Kaique, acho que é Kaique Bruno, se eu não me engano, o lateral do Cruzeiro, e o Vila Sante do Grêmio, né? Então esses aqui são os top 10 aí de jogadores que mais desarmam no Campeonato Brasileiro, que é bem interessante também para a gente fazer aquela opção de jogador para ter 1, 2 desarme ou mais, tá? É bem interessante esse mercado. Aí agora os jogadores que mais cometem falta, tá? Por que a gente vai estar analisando aqui os jogadores que mais cometem falta? Para poder utilizar aí para ver assim, o jogador do Vitória para tomar cartão amarelo. A gente poderia pegar aqui o Carlinhos ou até o mesmo Neres, né? Que são jogadores aí que tem uma média de falta bem alta, né? 3 faltas por jogo, por exemplo, Carlinhos, e 2.3 o Neres, né? E até mesmo lá na Bet365 tem a opção, né? De escolher jogador para cometer 1, 2 faltas ou mais. Então isso aqui também é bem interessante, tá? Em primeiro lugar, Carlinhos aqui, né? Com 3 faltas por jogo aí, do Vitória. Aí em segundo aqui tem o Mike, né? O lateral aí do Santos com 2.5. O Christian Rivera do Sport com 2.3. Kaique com 2.3 também. O Neres 2.3 e o Paulo Henrique do Vasco 2.3, né? Aí com 2.2 aqui faltas cometidas por jogo tem o Murilo, zagueiro do Palmeiras, o Enzo Dias aqui com 2.1 do São Paulo, aí mesmo número aqui pro Thomas Rincon do Santos e o Alexandre do Flamengo com 2.0, né? Então esses aqui são os jogadores que mais cometem falta aí nesse Campeonato Brasileiro. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a criação de aposta, galera, que eu fiz lá na Estrela Bet, tá? Na Estrela Bet não, na Bet365, na Estrela Bet, infelizmente não tem essas opções aqui interessantes, poderia ter, mas não tem, então fiz aqui na Bet365, né? Eu não tenho conta, né? Eu utilizei conta aí do meu tio, só para poder fazer essa demonstração para vocês, mas a gente vai pegar aqui, né? O primeiro jogo aqui, Bragantino Internacional, né? Utilizando essas estatísticas que eu acabei de mostrar para vocês, desde árbitro que vai apitar a partida e essas outras estatísticas, a gente criou criações de aposta onde você pode estar fazendo individualmente, né? Vou fazer essa aqui do Bragantino Internacional, vou botar R$10. Vou fazer essa aqui do Flamengo Mirassol, vou botar R$10. Ou você pode até mesmo criar bilhete com 2 criação de aposta, 3, ou fazer um bingo doido aí, colocar aí os 10 jogos, 6 jogos. Isso vai a critério de vocês, tá? Aí no jogo aqui entre Bragantino e Internacional, galera, aqui a gente vai ter um árbitro que não costuma dar muitos cartões, né? E com isso a gente pegou assim umas opções bem interessantes. O primeiro aqui, menos de 4 gols na partida, né? No caso, esse jogo aqui só pode bater 3 gols ou menos. Então a gente pegou aqui o menos de 4 gols na partida, né? Que é a mesma coisa do 3,5, né? Então sempre ficar ligado aí que na Bet365 tem essa meio que uma pegadinha, né? Então tem esse menos de 4 é a mesma coisa que menos de 3 gols e meio na partida. Aí pegamos o Bragantino para ter mais de 2 escanteios, né? O Bragantino tem uma média muito boa de escanteio, especialmente quando joga em casa.
então ele tem que ter 3 escanteios ou mais. E pegamos aqui a opção de menos de 6 cartões, tá? Como eu falei para vocês, é um árbitro que apita e distribui poucos cartões, então acredito que é jogo para 3, 4 ou no máximo 5 cartões, então grande chance de bater. No final aqui teve uma odd de 2,40, uma odd muito boa, tá? Nesse jogo aí entre Bragantino e Internacional. Aí aqui no jogo do Flamengo, galera, a gente pegou aqui Flamengo menos de 10 escanteios nessa criação de aposta, tá? Pegamos aqui menos de 7 cartões também, né? Porque como eu falei, Flamengo não é a equipe que toma muitos cartões. E pegamos aqui o Pedro para dar um chute a gol, tá? Lembrando que a gente tem que ver sempre a escalação para ver se Pedro vai começar jogando, né? Mas a princípio a pré-escalação que eu vi aí, aquela coisa de escalação vazada, né? O Pedro tá como titular, né? Então o Pedro tem que dar um chute a gol. Uma odd de 1,83, uma odd básica, né? Mas que tem grande chance aí de bater. Agora a próxima criação de aposta que eu deixei aqui, deixa eu ver se está dando para ver, tá. Próxima criação de aposta aqui a gente tem São Paulo e Vitória, a gente pegou aqui mais de 3 cartões, né, no caso tem que bater 4 cartões ou mais, pegamos aqui São Paulo ou empate, pegamos aqui o Enzo Dias para cometer uma falta e o Ferrarese para ter um desarme, tá galera, então assim... ficou uma oddzinha aí de 1,57, ficou uma odd um pouco mais baixa, mas ficou bem segura, tá? E lembrando que na Bet365 tem uma opção que eu acho muito maneira, que é a substituição, né? Por exemplo, o Enzo Dias saiu no primeiro tempo machucado e tudo mais. O jogador que entrou no lugar dele se cometer uma falta, ele vai contar como green, tá? A mesma coisa o Ferrarese. Se entrar um jogador no lugar do Ferrarese, o Ferrarese não teve desarme no jogo, e entrou ali um zagueiro reserva e teve desarme, vai dar green também. Então isso aí é muito interessante, essa opção da Bet365. Aí agora a gente pegou aqui o jogo do Fortaleza e Botafogo. Aqui a gente pegou aqui para ter um gol na partida, né, que é o mais de 0, então tem que ter um gol na partida. Pegamos a opção aqui de menos de 7 cartões no jogo, né, então só pode sair no máximo 6 cartões. Pegamos aqui mais de 0 escanteio para Fortaleza no primeiro tempo, só que o Fortaleza tem que fazer um escanteio no primeiro tempo. Pegamos o Lucas Sacha do Fortaleza para ter 2 desarmes na partida ou mais. E pegamos o Vitinho, que é o lateral do Botafogo, para ter um desarme na partida ou mais, com uma oddzinha aí de 1,90, que ficou muito top. Aí agora o próximo aqui, Bahia e Fluminense, né? Aqui tá... Aqui deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui, não tem como, né? Mas eu vou falar aqui para vocês que tá cortando um pouquinho, que eu tô vendo aí o webcam, né? Deixa eu ver se dá para chegar o webcam. Pronto, cheguei. Opa! Vem para cá. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Vai cortar um pouquinho, mas pelo menos vai mostrar o time. Pronto. Agora dá pra ver, né? A gente pegou aqui o jogo entre Bahia e Fluminense. A gente pegou a opção aqui de mais de 3 cartões na partida e menos de 8, né? Então aqui tem que sair 4 cartões na partida e no máximo 7, né? Não pode sair, por exemplo, 8 cartões ou mais, e tem que sair pelo menos aí 4 cartões na partida, né? Aí pegamos Bahia aqui para marcar um gol, independente do resultado final, e pegamos Bahia para ter menos de 3 gols e meio na partida, né? No caso, Bahia só pode marcar 3 gols no máximo, então isso aqui tá bem tranquilo de bater, tá? Com uma oddzinha aí de 2,5. Isso daqui fechando os jogos de sábado, tá? Agora nos jogos de domingo a gente vai começar aqui, ó. A gente tem Palmeiras e Ceará. Aqui a gente pegou a opção de mais de 3 cartões e menos de 8. Aí pegamos aqui o Pedro Raul para dar uma finalização, tá? Isso aqui é finalização, não é chute a gol, tá? Pedro Raul tem que chutar para fora, rebatida também conta, tá? Aquele chute que o cara vai chutar e o zagueiro entra na frente, conta também como finalização, tá? Chute na trave, chute para fora, goleiro defendeu, até mesmo gol. Aí pegamos Palmeiras mais de meio gol, né? No caso o Palmeiras tem que marcar um golzinho, e pegamos Palmeiras menos de 10 escanteios, tá? No final aí odd de 2,25 com grande chance de bater, né? Essa daqui tá muito boa. Aí o próximo jogo aqui, Vasco e Atlético Mineiro, a gente pegou aqui mais de 2 cartões, no caso tem que ter 3 cartões ou mais, e menos de 8 cartões, né? Então só pode sair no máximo 7. Pegamos o Hulk para dar um chute a gol, tá? Então aqui o Hulk o goleiro tem que defender ou tem que ser gol. O Hulk tem que dar um chute a gol. E pegamos também aqui o Alan Franco para ter um desarme na partida, tá? Oddzinha de 2, e também ficou muito top essa opção aqui do jogo do Vasco. Aí agora a gente vai ter aqui Cruzeiro e Santos. Aqui a gente pegou mais de 3 cartões e menos de 9, né? Pegamos Neymar para dar um chute a gol. Acredito que Neymar vai dar um chutezinho a gol, né? Bate falta, pênalti, arrisca também, né? Então é um jogador que tem tudo para dar um chute a gol pelo menos. E pegamos também aqui o Gonzalo Escobar, né? O lateral do Santos, para ter 2 desarmes na partida. É um dos jogadores aí que, se eu não me engano, é o top 1, né? De mais desarme aí no campeonato até o momento, né? Uma oddzinha de 2,30 e ficou muito boa e com grande chance de bater, tá? Aí o outro jogo aqui, Grêmio Sport, né? A gente vai ter aqui um jogo aí onde eu achei interessante a gente focar aí nesses mercados de cartões e até mesmo jogador para chutar, né? A gente pegou aqui mais de 3 cartões e menos de 9, né? Então tem que ter 4 cartões e no máximo 8.
Aí pegamos aqui o Bright White, né, o jogador e atacante do Grêmio, para dar um chute a gol. E pegamos aqui o Christian Rivera, o jogador do Sport, para ter 2 desarmes na partida, né, um cara que está com uma média muito boa de desarme. E pegamos aí mais de meio gol no jogo, né, no caso para ter um gol na partida. Dependente de quem for, tem que ter um golzinho pelo menos. Mod de 2,5 ficou bem interessante também. Aí finalizando os jogos aqui, galera, a gente vai ter aqui o último jogo, né, que é o jogo da segunda-feira, né, Juventude e Corinthians. Aqui a gente pegou mais de 3 cartões e menos de 9 cartões, pegamos aqui mais de meio gol, né, no caso para ter um gol na partida, e menos de 5 gols, né, esse aqui é o famoso menos de 4,5, tá? Então só pode ter no máximo 4 gols no jogo. E pegamos aqui o Kaique, né, que é o jogador do Juventude, para cometer uma falta, gerando uma odd de 1,80. Isso aqui, cara, isso aqui tá quase 100% certo de bater, tá? Ficou bem interessante, uma odd de 1,80 e acredito que tem tudo para dar green. Agora eu vou mostrar para vocês aí pra gente finalizar o vídeo, galera, umas opções também bem interessantes, tá? Essa aqui é um pouquinho mais arriscada, mas a gente vai estar pegando aqui agora, eu vou mostrar para vocês, né? Deixa até eu voltar aqui a webcam para onde ela tava, pronto, agora tá certinho. Aqui, deixa eu ver se dá para dar um zoom. Deu para dar um zoom para ficar melhorzinho aqui para vocês, tá? Vocês vão ver que aqui em cima tá a odd total, tá? Porque eu peguei 10 jogadores aí para tomar cartão amarelo no Brasileirão, gerou uma odd aqui absurda de 153 mil a odd, tá? Troço muito doido. Para a chance disso aqui bater é 1 em 1 bilhão. Aí a gente pegou aqui, por exemplo, Flamengo e Mirassol. A gente pegou o Neto Moura para receber um cartão, independente se é amarelo ou vermelho, tá? Pagando uma odd de 2,90. Lembrando que você pode estar fazendo também a sua aposta simples, tá? Ou até mesmo fazendo um bilhetezinho aí com 2, 3 jogadores para receber amarelo, ou querer fazer uma doideira aí de pegar e colocar 7, 8 jogadores ou todos os jogadores que eu deixei aqui na lista, tá? Mas aí, é como eu falei, é uma chance de 1 em 1 bilhão. Mas a gente pegou aqui, né? Primeiro jogo Flamengo-Mirassol, Neto Moura do Mirassol para receber um cartão aí, vermelho ou amarelo, amarelo ou vermelho. Aí o jogo de São Paulo e Vitória, a gente pegou o Claudinho, que é o lateral do Vitória, para receber um amarelo, né? Odd de 2,62. Aí aqui a gente pegou o jogo entre Bragantino e Internacional, a gente pegou o Gabriel, né? O Gabriel aí, se eu não me engano, esse Gabriel aqui é aquele que jogava no Corinthians, né? A gente pegou o Gabriel aí para receber um amarelo, né? Ele é um jogador que faz muitas faltas e tem uma média também de amarelo aí bem alta, né? E com uma odd muito boa, né? 3,65, odd bem alta. Aí Fortaleza e Botafogo, a gente pegou aqui o Davinho, né? O Daverson do Fortaleza para receber o amarelo, pagando 3,55, né? Daverson que é aquele jogador bem polêmico e de vez em quando quer resolver aí fazer umas graças, e com isso aí eu acredito que nesse jogo aí ele pode receber um amarelo, especialmente por reclamar muito, né? Aí Bahia e Fluminense. A gente pegou aqui o Caio Alexandre do Bahia para receber um amarelo, pagando uma odd bem alta também, né? 3,45. E Vasco e Atlético Mineiro, a gente pegou o Paulo Henrique, né, do Vasco aí para receber um amarelo. É um cara que marca muito, é um cara forte, então grande chance aí dele receber um amarelo, né? Além disso, tem a média alta de amarelo, né? Agora aqui finalizando a nossa lista, galera, a gente tem aqui o jogo entre Palmeiras e Ceará. A gente pegou o zagueiro Marlon, né, do Ceará para receber o amarelo, pagando 3,50, odd bem alta. Aí pegamos aqui Cruzeiro e Santos, a gente pegou o lateral Kaique Bruno do Cruzeiro para receber o amarelo, pagando 3,90. Aí Grêmio e Sport, a gente pegou o Christian Rivera do Sport para receber o amarelo, pagando 3,25. Cara, essa odd aqui tá muito boa. Esse Rivera é um cara que ele desarma bastante, faz muitas faltas, e acredito que pela média de cartões que ele tem aí, tem grande chance dessa aqui bater, tá? De todos os jogadores que eu botei aqui, eu acho que esse Christian Rivera aqui é o que eu acho que é mais certo de bater. E finalizando aqui Juventude e Corinthians, a gente pegou o Kaique do Juventude para receber o amarelo, pagando 2,75. Enfim, galera, vamos finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade, né, desse vídeo aí que eu deixei essas estatísticas completas para vocês. Acredito que vai ajudar bastante aí vocês criar seu bilhete para a rodada, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acredito que deu para explicar exatamente aí. Além de ter esse bônus no final aqui com vários bilhetes aí para vocês como sugestão, né? Como exemplo para vocês terem uma base aí de criar seu próprio bilhete também, tá show? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro, né, nessa rodada do Brasileirão, e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Valeu, valeu, fui!